Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. É um grande prazer revê-los e mais uma vez podermos abrir a palavra de Deus e hoje estudarmos a aula de número 21 do Escatologia 3. Eu gostaria de convidar o irmão Márcio, que vem à frente dirigir a oração inicial. Amém. Para que nós possamos dar início a esta programação. Vamos ficar de pé? Querido Deus maravilhoso, Rei de todos os reis, estamos aqui neste momento pedindo suas bênçãos para abrir nossa mente, nosso coração e que recebamos essas palavras como um grande ensinamento para nos levar ao teu reino maravilhoso. Amém. Amém, Senhor. Nós, na aula passada, na aula de número 20, nós estudamos que no movimento do deserto envolveu uma série de assuntos, como o surgimento da nação americana, como a sua independência, fatos inquestionáveis e incontestáveis da intervenção divina nos acontecimentos da história deste mundo. Fatos que foram profetizados há milhares de anos antes, foram preditos pelo próprio Deus através da sua palavra, e tudo vem acontecendo à risca até os nossos dias como um efeito dominó fantástico. Esse curso que nós estamos fazendo, o Escatologia 3, desde o início até hoje, tem um objetivo só: mostrar e expor a história do grande conflito entre o bem e o mal, que se iniciou um dia no céu, foi transferido para a terra e desencadeou todo o processo aqui. E é justamente aqui nesse planeta que será desfechado esse grande conflito entre o bem e o mal. Tudo que nós estudamos até hoje e continuaremos a estudar nas próximas aulas é mostrando o desfecho desse grande conflito entre o bem e o mal. No ponto atual em que nos encontramos, vimos então a participação da nação americana dentro desse contexto. Vimos também na aula passada o surgimento do movimento jesuíta dentro do período da igreja cristã, daquele período conhecido por Tiatira, onde desencadeou tanto o deserto que deu origem à nação americana, como deu origem à igreja verdadeira, que receberia o bastão de arrevezamento que veio desde Adão, como também surgiu a presença do movimento jesuíta lá no deserto, e a influência desse movimento jesuíta no mundo todo, hoje caracterizado de forma especial pelo conhecido Papa Negro, que é uma realidade e vive lá no Vaticano. Vimos também que o atual Papa, o Papa branco, o Papa convencional, na realidade é comandado pelo Papa Negro, segundo todas as informações que nós temos disponíveis de estudos sobre isso. A aula de hoje, nós dividiremos, se der tempo na aula de hoje, se não dividiremos em duas aulas na aula de hoje. Dividiremos Apocalipse capítulo 13 em 4 blocos, para conhecermos detalhes mais profundos e objetivos dessa grande partida, deste grande conflito entre o bem e o mal, aonde temos a convicção da vitória do Cordeiro. Amém. E de todos aqueles que estão com ele, como nós já vimos isso no Apocalipse 17, o verso 14, que essa última perseguição ou crise que se levantará sobre a face da terra, essa, quem vai vencer será o Cordeiro com os seus eleitos. Muito bem, vamos então, eu vou distribuir a leitura. A Lúcia vai ficar com Apocalipse
Eu vou pedir a Maria que fique com Mateus 24 e João, o irmão João, vai ficar com Tessalonicenses, com o 2 Tessalonicenses, e o Márcio com o 1 Tessalonicenses. Vamos lá então trabalharmos o Apocalipse. No capítulo 13 do verso, o título da aula de hoje é o Ecumenismo Mundial e o Decreto Dominical. O primeiro bloco, nós vamos trabalhar do verso 1 ao verso 7 de Apocalipse 13. Faça a leitura, por gentileza. Apocalipse 13, de 1 a 7. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Veja bem, como ela disse, nós já estudamos muito sobre isso aí, o surgimento do mar, águas em profecia, são povos, e ele está falando de mar, então governo mundial, característica de governo mundial. Nós vimos no Apocalipse já, que são quantas bestas no Apocalipse? 3. Quais são elas? Do mar, do abismo e do deserto, da terra. Besta animal, formas de governo. O que é besta? União de Estado e Igreja. Preste bem atenção nisso para vocês não perderem o rumo. Quando está falando em besta, não importa se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira. Está falando de uma só coisa, que é a união de Estado e Igreja. Essa é a primeira coisa que nós temos que fixar durante o discorrer dessa aula. Não perder isso de vista. As 3 têm uma só característica, com relação à interação com a humanidade: união de Estado e Igreja. Segundo ponto, do ponto de vista governamental e político, o Apocalipse, de acordo com a história, a palavra de Deus, de acordo com a história, nos revelou em aulas anteriores, através da palavra de Deus, que essa primeira, então, que é a do mar, ela é representada pelo papado. Não é o papa, papado, governo, tipo de religião, de governo ministrado pelo papado. A segunda, ministrado pela França. Nós vimos em Apocalipse 11. Essa é do abismo. Do abismo, que durante a Idade Escura, quando ela declarou guerra contra a Bíblia, prestigiou as 2 testemunhas, que é o Antigo e o Novo Testamento. Nós já estudamos sobre isso. A França declarou guerra contra a Bíblia e queimou a Bíblia. E durante 3 dias e meio, que são os 3 anos e meio, elas foram juntadas em Paris. E a terceira, nós vimos que se trata da que surge no deserto, que é o governo americano, é a besta protestante, união de Estado e Igreja protestante. Então nós temos uma católica, uma protestante, e temos uma caracterizada então pelo movimento francês. Preste bem atenção. O que ela vai ler agora, no verso 2, vocês observem, que vai ser um paralelo com Daniel capítulo 7, aqueles grandes animais que aparecem, que é o leão representando Babilônia, que é o urso representando a Medo-Pérsia, que é o leopardo representando a Grécia, e um animal esquisitão, que não tem na fauna, como também o dragão não tem na fauna, representando o Império Romano. E a partir do Império Romano, desse império, aquele chifre pequeno, que mostra justamente o movimento do papado, que cuidaria de mudar os tempos e a lei de Deus, registrados no capítulo 7 de Daniel. Observe? Então vocês vão observar que ela vai ler aí, que ela tinha a característica da Babilônia, na sua riqueza, no seu poderio, na sua grandeza, por compará-la com o leão. Ela tinha característica com o urso, Medos e Pérsia, governo, Estado. E ela tinha característica com o leopardo, a rapidez dos movimentos, Alexandre o Grande, e etc., avanço de asa e tudo mais, mostrando a estratégia dela de infiltrar em todos os sistemas políticos e religiosos do mundo, para manipular. Leia o verso 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como a de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono
e grande autoridade. Presta atenção, que coisa mais séria. O dragão deu-se do seu poder e o trono. Agora, ao fazermos alguns comparativos sobre isso, é muito interessante. Vamos observar o verso 3 e o verso 4 que ela vai ler agora, antes da gente prosseguir, vai caracterizar, além de assuntos relacionados com esse mesmo tempo que nós já lemos agora, mas vai caracterizar um período conhecido por entre crises. O que é entre crises? No livro de Mateus, que a Maria vai ler agora mesmo, no sermão profético, Jesus abre um leque de 3 grandes crises: a destruição de Jerusalém, o período de supremacia papal e a última perseguição focada com o decreto dominical. Entre a segunda e a última, período entre crises, que é o período que nós estamos vivendo hoje, surgiria alguns assuntos relacionados na altura do verso 3 e 4 do Apocalipse 13. Estou falando isso para vocês guardar de gancho, para poder comparar na hora certa. Leia o verso 3 e 4 antes de mergulhar no restante. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Presta atenção nesse detalhe. O que o profeta viu, uma das cabeças, quantas cabeças que ela tinha? São 7 cabeças. Quantas cabeças são? São 7 cabeças, tanto a besta quanto o do dragão. São 7 cabeças, são 10 chifres. Então Roma é um dos 10 chifres, e Roma é uma das 7 cabeças do dragão. Não é Roma. Besta é uma das 7 cabeças. Lembra do que João disse em Apocalipse 17? No versículo 10 e 11, são 7 reis, essas 7 cabeças. 5 já caiu, está para trás dele: Egito, Assíria, Babilônia, Medo Persa e Grécia. Caiu. Um existe, Roma pagã. Outro ainda virá, Roma papal. Essa foi ferida de morte, vai à perdição. Viu na aula passada? Vai à perdição. Mas aí levanta do abismo para substituir, entre aspas, não ficar sem besta nenhuma, não ficar sem besteira. O dragão promoveu a segunda besta. Continua sendo o 7, porque o Apocalipse capítulo 17, o verso 11 está dizendo, ela é a 8ª, mas é dos 7. Então a 9ª também ainda ia surgir, se fosse o caso, a próxima besta, que é a dos Estados Unidos, mas que também vai à perdição, mas também é do 7, porque besta tanto faz o 7º, o 8º, como o 9º período, que o Apocalipse está falando que são 7 reis, então o 7º é besta. Então, se ainda ele chamasse de abismo, ele chamou de 8º, mas é do 7, porque só tem 7 cabeças, o dragão e a besta. Se ele ainda chamasse os Estados Unidos, que não tratou do assunto direto, que seria o 9º, mas é do 7, ele não usou essa expressão, eu estou usando ela, porque é o que conota a Bíblia Sagrada. Porque besta é uma coisa só, tanto faz do mar, da terra, do mar, do abismo e da terra. Os 3, está tudo nessa cabeça, que é besta, é união de Estado e igreja. Então essa aqui foi a perdição, essa aqui também vai, só que essa aqui, ela vai investir uma vez só contra o povo de Deus, e o Cordeiro a vencerá. Nós vamos ver isso aí. Essas duas aqui já envolveu diretamente das crises que já tiveram, que já aconteceram. Essa aqui vai pegar, a última perseguição, a última crise vai partir dela, vai partir dos Estados Unidos da América. Nós vamos ver isso aí agora. Vai partir de lá. Ela vai investir uma só vez, e de uma só vez ela vai de ponta cabeça, porque o Cordeiro vai vencer, juntamente com seus eleitos. Percebeu isso aí? Ficou claro? Então, o verso 3, ela leu ali para nós, a Lúcia, que vi uma de suas cabeças golpeada, com ferida de morte. Foi golpeada, mas não está dizendo que ela morreu. Está falando que ela foi golpeada, mas entre aspas, milagrosamente ela sobreviveu.
E o que diz o verso 4? Olha o que aconteceu com relação a esse ressurgimento, a essa cura, o tipo de admiração que surgiu. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Eles adoraram quem? As pessoas, vocês vão perceber agora mesmo em outras leituras, cujos números não estão no livro, os nomes não estão escritos no livro da vida, ou seja, pessoas ímpias. Adoram tanto o dragão, adoram a besta. Então, eles passam a adorar, a admirar. Leia. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Esse trecho que ela acabou de ler é o período que eu tratei de entre crises. Tá? Nós vamos voltar nele agora mesmo. Esse período aí se refere ao encontro delas quando surgiu, de Apocalipse capítulo 13, o verso 12, que está dizendo que ela teria falando que a besta da terra teria todo o poder da primeira besta na sua presença. Isso é uma profecia que eles se encontrariam. E de Apocalipse capítulo 17, o verso 3, que diz que me levou em espírito ao deserto, aonde vi uma prostituta sentada nas costas de uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ele está apontando para o encontro de Ronald Reagan com o Papa João Paulo II. Igualzinho Apocalipse 13 e 12, que nós acabamos de ler. Que está mostrando que os dois estavam juntos no deserto. E o deserto é os Estados Unidos da América. Então, essa profecia do encontro dessas bestas aconteceu nessas duas citações que eu fiz. Apocalipse 17, o verso 3, e Apocalipse 13, o verso 12. É a profecia do encontro das bestas da terra com a besta do mar. Agora, o que a Lúcia leu ali está além desse encontro. Está como efeito do encontro dessas bestas. Porque nós sabemos que o comunismo, por exemplo, era um efeito nocivo, então, que não aceitava Deus de forma nenhuma, ateísmo, paganismo, é uma ideia totalmente alheia a cristianismo. E quando esses dois poderes se encontraram, duas coisas aconteceram a partir do encontro deles. O primeiro, o pentecostalismo mundial que estava acontecendo lá na América, alastrou para o mundo, e no mundo católico veio através do carismatismo. Ronald Reagan, na época, era maçom do 3º grau, e o vice dele, que era justamente o Bush, já era maçom do 33º grau. E quem que assumiria o governo quando Reagan encerrasse o mandato? George Bush. Durante quantos anos? 8 anos. E depois quem que viria no lugar de George Bush pai? Filho. George Bush filho, mais quantos anos? Mais 8. Então 16 anos ao todo. Então presta atenção. Maçom do 33º grau assume o poder, parecendo um tabuleiro de xadrez, né? Peça marcada. Desde Reagan em diante, começou uma campanha contra o comunismo mundial. Não demorou muito tempo quando pudemos assistir à queda do comunismo no mundo inteiro. Começando pela Ceausescu, a mulher dele, sendo fuzilada diante do mundo inteiro, queda do muro de Berlim, União Soviética, tudo numa sequência só. E isso é o que está dizendo o verso 4. Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então não foram, afinal de contas, ela é besta, que é a união de Estado e Igreja, mas é cristã. E era contra esse tipo de ateísmo, pregado e divulgado pelo comunismo. E o comunismo então caiu no mundo inteiro. E essa é a profecia da queda do comunismo. Então pode ir em diante, do 5 em diante. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Tá. O verso 4 é entre crises. Tá? É um efeito dominó do encontro das bestas. Mas o verso 5 volta a falar do cotidiano da história da supremacia papal. Se você pegar 42 meses, multiplicar por 30 dias cada mês, você vai chegar a 1260 dias. Dentro da profecia, como isso aí, João não estaria vivo quando acontecesse, um dia representaria um ano. Seria simbólico, aplica-se Ezequiel 4,6.
Então, os 1260 anos que nós já conhecemos, da supremacia papal, de 538 a 1798. Um menos o outro dá 1260, na bruxa. Então, é o período que ela proferiu blasfêmia. Agora, presta atenção no que ela vai ler daqui para frente. Que tipos, que maneiras de blasfêmias e características se apresentariam dentro desse contexto. Leia, por favor, Lúcia. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, que habitam no céu. Os que habitam no céu. Presta atenção. Blasfemar contra Deus. Quando fala contra Deus, nós temos quantas pessoas? 3 pessoas. Precisa Deus estar falando muito o tanto de doutrina, de religião e de pessoas que falam contra o Espírito Santo, que falam contra o Pai e que falam contra o Filho, contestam a divindade de Cristo, a existência do Espírito Santo. Quando você olha para os nomes de blasfêmia, dentre eles muitos que tinham no nome na testa da besta, o principal deles, vicário vis filii Dei, substituto do Filho de Deus. Uma pessoa que acha que pode substituir Cristo, que Cristo é substituível. Não é uma blasfêmia? Precisa de discutir muito? E quando olha para o Filho, por exemplo, você sabe que o nome dele é Yoshua Mashiach. Esse é o nome que ele foi chamado. Não tem nada contra chamar ele de Jesus. Eu estou traduzi para o grego. Mas ele não é grego, para que eu traduzi o nome dele para o grego? Mas tudo bem, está desse jeito. Então vamos escandalizar por causa disso? Não vamos. Mas são formas de tentar ir contra o nome dele. Entende? Porque no nome dele tem muita coisa importante. É tudo. Eles falam que Jesus significa Deus porco. Deus cavalo. Deus cavalo. Dentro que são formas, mas colocando a palavra em cima dessas caracterizações do grego. Mas na realidade Cristo, ele é hebreu. Então eu não posso atribuir esse tipo de contagem com o nome dele, que não tem nada a ver, porque essa contagem é feita em algarismo romano. E algarismo romano não tem nada a ver com letras hebraicas. Então aqui não tem fundamento aqui. Entende? Então, o grande problema, João, é que eles pegam coisas que são verdadeiras e maqueiam muita mentira em cima. A verdade pura e cristalina, que é a palavra de Deus, se fosse respeitada e pregada como tal, não teria tantos problemas, nem dentro da igreja verdadeira e muito menos no resto do mundo. Só ia existir 2 religiões no planeta, uma que obedece à Bíblia e outra que não obedece. Nós sabemos que religião não salva, mas todas elas estão cheias de gente salva e de gente perdida. Deus tem a igreja verdadeira, e nós vimos no cumprimento da profecia, ela aparece com o nome de Laodiceia, o último período da igreja cristã, e todo o quadro profético aponta para o movimento adventista do 7º dia. Mas ninguém vai ser salvo por ser adventista, como ninguém foi salvo porque era judeu nos dias de Cristo. O próprio João Batista disse para vocês: batam o peito achando que está salvo, porque fica sabendo que até dessas pedras aqui Deus pode suscitar filhos. Abraão, e a mesma coisa hoje. Se a pessoa estiver mantendo a bandeira achando que por ser um cristão, membro da igreja adventista do 7º dia, está salvo por causa disso, está muito enganado. A verdade é a palavra de Deus, ela precisa de ser ouvida, ela precisa de ser pregada, ela precisa de ser vivida, ela precisa de ser ensinada. Quem vai salvar é Cristo. E isso precisa acontecer com muita urgência na nossa vida. Urgente. Quantos que estão envolvidos hoje na pregação do Evangelho, considerando a população mundial? Quantos aqui estão dentro dessa sala de aula hoje, considerando o número de membros dessa igreja? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quantos estão assistindo na internet? Hoje o canal está com um ano, está com mais ou menos 28 mil visualizações. Mas vai olhar quantas visualizações tem um filme pornográfico qualquer. Tem um programa mundano qualquer, uma devassidão qualquer. São milhares, milhares e milhares. Eu não tenho nada contra, nada, nenhuma profissão, nem nada que todo mundo faça. Só estou dizendo a questão de prioridade. O reino de Deus, que é o objetivo, que é meta para todos nós, nem dentro da igreja não é prioridade na vida das pessoas.
São muito poucos os que priorizam verdadeiramente as coisas do reino, que não está preocupado com posição, não está preocupado com cargo, com nada dentro da igreja. Faz aquilo que Deus manda só. É isso só que é para fazer? Então é isso que eu vou fazer. E faz com amor, com carinho. Quantos estão envolvidos assim? No trabalho da igreja, no trabalho da obra. E é isso que Deus quer, só isso que ele pediu, mais nada. Ele não quer mais nada além disso, não quer que você não dá nem um passo além daquilo que você pode. É só aquilo que você pode e tem condição. Por isso que eu te chamo e te capacita para isso. Isso é muito importante, observar esses detalhes. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Presta atenção nesse detalhe. Aí está falando da Inquisição, da supremacia papal. Está falando da besta. E essa primeira guerra, que foi terrível, que durou 1260 anos de supremacia papal, então quem que venceu? Ela. Apesar dela ter sido golpeada no final, com ferida mortal, mas quem venceu aquela batalha, a título de batalha, foi ela. A título de movimento, foi a Reforma Protestante. Porque quando a ferida mortal caiu sobre ela, a Reforma Protestante se tornou uma realidade. Mas os santos foram sacrificados. Quantos e quantos? Durante 1260 anos. Continua. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Governo mundial. Eu vou pedir ainda a Lúcia que leia Apocalipse 16, 13 e 14. Nós estamos falando aqui de governo mundial, da besta. Nós vamos ver essa mesma característica na vista de Apocalipse 16, 13 e 14. Vi sair da boca da besta, da boca do dragão, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E esses, juntamente com o dragão, vai aonde? De encontro aos reis do mundo inteiro. Perceberam Então, o que nós estamos falando nesse primeiro bloco? Nós estamos falando do surgimento de poderes políticos e religiosos dentro desse contexto do Apocalipse, que surgiria no mundo, em harmonia com o dragão, na trama do grande conflito entre o bem e o mal. É isso que nós estamos estudando agora. E é isso que a Lúcia acabou de ler aqui. O capítulo 17, o verso 1 e 2. O que fala lá? Lá está falando: veio um dos 7 anjos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande meretriz que se assenta sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, os que habitam sobre a face da terra, se prostituíram com o vinho da sua prostituição, se embebedaram. Prestou atenção nisso? Sedução, embriaguez. Pedro fala bem claro: sede sóbrios, justamente para não cair, porque bêbado dá conta de ficar em pé. Ele cambaleia para cair. Ele não consegue nem ficar sentado, ele cai. Por isso que nós temos que ser sóbrios, porque o vinho da grande Babilônia nos embebeda, nos tonteia e nos faz cair. Mateus 24, de 15 em diante, a Maria vai ler o verso 15, eu vou fazer um comentário, e do verso 16 ao 20 depois. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Presta atenção, esse aí é justamente, está atribuindo lá, Daniel capítulo 9, quando, exatamente, do verso 25 em diante, quando o Império Romano chegou e cercou Jerusalém para destruir a primeira vez, pouco antes do ano 70, 3 anos e meio antes do ano 70, que era um sinal para que as pessoas pudessem sair, fugir, os verdadeiros cristãos, e não fossem sacrificados por essa destruição. Essa destruição não aconteceu, mas foi um aviso da chegada do Assolador. E o Assolador chegaria no sermão profético 3 vezes. A primeira foi essa, que a Maria acabou de ler no verso 15, que ele chegou de 66 para 67 da era cristã, mas não cercou, e voltou no
anos 70 já não tinha nenhum cristão lá dentro mais, só tinha judeu. Morreram todos, não escapou ninguém. Pela segunda vez, o Salvador chegaria no ano 538 da era cristã e desencadearia 1260 anos de perseguição, de matança. E o que ela vai ler agora, do verso 16 ao 20, são orientações que servem para as 3 perseguições: para de Jerusalém, serviu para da Inquisição e vai servir para do decreto dominical que nós vamos entrar hoje. As orientações que a Maria vai ler agora, do verso 16 ao 20. Maria, então você continua a leitura agora, para nós vermos esses detalhes das orientações para as 3 perseguições. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Só um momento. Vamos colocar que a Judéia aqui está representando aqueles que estiverem nas grandes cidades, saia para as pequenas cidades. Serve para as 3 perseguições. Judéias, porque Jerusalém seria destruída. A primeira, então, está focando ali. Mas a aplicação para as demais perseguições sai das grandes cidades, vai para as pequenas cidades, depois sai das pequenas cidades, vai para os maus. Então vamos observar um detalhe. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Presta atenção. As atividades cotidianas muitas vezes nos prendem demais. E às vezes a gente fala, não, só terminar de fazer meu serviço aqui, então eu vejo o que eu faço. Se você perceber a chegada do assolador, o decreto dominical estourou, não tem que conversar, não tem que se preocupar mais nada. Se você tem que tomar alguma providência com qualquer, é hoje, enquanto não aconteceu, porque o dia que ele estourar não tem conversa. Se você perder tempo, você vai estrepar, vai se arrebentar. O que está dizendo é justamente isso, e não é fácil. Presta atenção, meus amados irmãos e irmãs. Ló, quando aqueles 3 personagens celestes visitaram Abraão, um deles era quem? Jesus. Um deles era o Filho de Deus. Ficou conversando com Abraão enquanto 2 saíram com uma missão. Qual foi a missão? Destruir Sodoma e Gomorra. Abraão ficou ali o tempo todo pelejando, intercedendo pelo sobrinho dele, pela cidade. Não queria que destruísse a cidade. Pelo menos, né? E de tanto interceder daqui, interceder dali, presta atenção no cenário real. O Filho de Deus garantiu para ele que não seria cometido nenhuma injustiça e todos teriam oportunidade. Quando aqueles anjos passou pelas experiências que passou, eu não preciso entrar em detalhes aqui. Ló, ele saiu de dentro da casa dele, ficou lá só um anjo, aquela turma toda. Depois que a turma já estava toda cega, e saiu para chamar todo mundo, que ele podia. Meus amados, ele saiu com o genro dele? Só as filhas da mulher. Saiu com todos os filhos dele? Vocês estão entendendo? Todo mundo achou que aquele cara estava doido. Quando ele saiu dizendo que Sodoma seria destruído, vocês têm que ir lá para a minha casa, para o quintal da minha casa, de lá nós vamos estar saindo da cidade. Mas não teve jeito. Só saiu Ló, a mulher dele e duas filhas. Somente. Não tinha anticoncepcional naquele tempo. Vocês querem me enganar que ele tinha só 2. E aí não fala na Bíblia dos genros dele? Ele tinha um monte. Filhos e filhas. Mas o que eu quero mostrar aqui é que ele só deu conta das 2 que já estavam dentro de casa, que eram 2 virgens. Não vai ganhar filha, quem é virgem, vou dar para vocês. Vocês não fazer mal para esses personagens que estão aqui. Mas ele tinha genros. Genros no plural. E a mulher dele, daqueles que estavam dentro da casa dele, a mulher dele não deu conta de carregar. Ela olhou para trás. Meus amados, não se iluda. Estourou a crise, o que fez, o que não fez, vaza. O passo sai das grandes cidades, vai para as pequenas. Começou o decreto de morte, sai das pequenas e vai para os montes, os matos, floresta.
Prepara-te. Está entendendo? Chega a dar um friozinho. Você quer preparar algum conforto? Prepara ele, não prepara no mar. E hoje? Isso é bíblico. Não adianta fugir disso. Está aí, não foi eu que escrevi a Bíblia. Eu estou só interpretando, estudando com vocês, deixando ela se interpretar. Eu não estou dando opinião pessoal minha, eu não dou opinião minha pessoal sobre a Bíblia. Nunca fiz isso e não faço. Respeito todo mundo que queira fazer, mas eu não faço. Eu apresento assim está escrito. Continua. É grave. As adultas, passou dos 40, dos 50, não tem esse perigo mais. Mas de 35 para trás, esse público aí vai pegar um pouco mais o público feminino que estiver nessa característica, de estar grávida ou amamentando. E aí a próxima informação. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Aí pega dois tipos de gente, o preguiçoso e o fanático. De cara. O fanático, não, já sabe, eu não vou sair de casa para nada. Vai cair o telhado na cabeça. Nem conversa. O fanatismo. E o preguiçoso? Não, hoje é sábado. Hoje eu quero descansar, é tranquilo. Está fazendo é frio. O frio, né? O frio pega o preguiçoso. Friozinho, chuvinha. Eu vou para a igreja hoje nada. Vou à escola sabatina, vou no culto. Vou sair hoje não, vou deixar para sair depois da chuva. Depois do frio, o telhado vai cair na cabeça. Perceberam? O preguiçoso e o fanático. O preguiçoso, o inverno. O fanático, o sábado. São coisas que o diabo tenta enredar para derrubar. Continua. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. O senhor acabou de ler o verso 21. Aí está se referindo da última crise, a perseguição do decreto dominical. A maior crise da história da humanidade vai ser movimento rápido, mas vai ser a maior desde que existe o mundo até hoje. Vai ser do decreto dominical, não foi a supremacia papal, não. Você calcula 3 anos e meio? Hã? Você calcula? Não. É uma ideia, um paralelo que nós comentamos de tempo durante o escatologia, é que é um período similar. A única crise de fim do mundo que teve foi qual? Dilúvio. Tá? Então, qual o período de tempo que encaixa com isso? Decreto de morte. Mesmo período de tempo do dilúvio. Crise toda, ideia bíblica. Antes de Jerusalém ser destruída, ela foi cercada quanto tempo antes? 3 anos e meio. As Bíblias foram juntadas em Paris durante a Inquisição, durante 3 anos e meio. O ministério de Cristo durou 3 anos e meio. O tempo de graça para os judeus depois da morte de ressurreição de Cristo foi mais de 3 anos e meio. Só uma carta na manga da camisa que a crise toda da perseguição possa durar 3 anos e meio. Não estou afirmando nada, estou apenas jogando o que a palavra de Deus tem de informação para ficar na manga da camisa, para avaliar, para prestar atenção, que pode durar só isso. E o período do dilúvio, a crise todinha do dilúvio, o dilúvio começou em 17 de maio do ano 2350 a.C. E no dia 27 de maio, 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias. Pode ser o tempo que vai durar o decreto de morte. Foi o tempo que durou a história do dilúvio. Da entrada da arca à saída da arca. E por coincidência, o dia 27 de maio, que foi a saída da arca, foi exatamente o dia que Jesus ascendeu aos céus. Completou os 40 dias dele aqui na terra. São muitas informações interessantes que se encaixam dentro do panorama bíblico, profético e histórico. Continua a Maria. O verso 22 que ela vai ler agora já vai tratar diretamente da supremacia papal, dos 1260 anos. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos
tais dias serão abreviados. Olha aqui, Jesus está comentando de um período de dias que seriam abreviados, que não sufocaria os cristãos. Só houve escolhidos, pessoas que foram salvas da supremacia papal, porque lá no deserto houve um lugar preparado por Deus para que a mulher fosse alimentada fora da vista da serpente durante os 1260 dias proféticos. Apocalipse 12, verso 6. Observou esse detalhe? O que aconteceu em Apocalipse 12, 6 e 14 está tratando de um período que Jesus está comentando no sermão profético, que ele chama de dias, mas na realidade são anos, que é o período em que o povo foi para o deserto, e no meio desse povo que estava indo para o deserto, surgiria então a nação americana, e a igreja verdadeira surgiria lá no deserto. A descoberta das Américas. A descoberta das Américas, especialmente na América do Norte, né? Que lá que seria o deserto do cenário do desfecho profético. E ali então duas características iriam acontecer. Uma do lado de Deus, que é o surgimento da Laodiceia, povo do juízo, no dia 22 de outubro de 1844, dia, mês e ano, no lugar profetizado por Deus, no deserto, Estados Unidos da América, surgiria Laodiceia, pregando as 3 últimas mensagens de advertência ao mundo. Movimento esse, conhecido hoje por Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas uma outra característica do lado do dragão aconteceria também. Ali nasceria do deserto, no verso 15 do Apocalipse 12 e o verso 16, está dizendo que o serpente lançou água da boca dela, que água e profecia são povos, para que lá para o deserto fossem infiltrados então poderes políticos que nasceria, que brotaria a besta da terra, o governo americano, e que dominaria o mundo. Então duas características aconteceriam ali. Então, mas para que fosse o que a Maria acabou de ler, que fossem abreviados aqueles dias, foi o período então da evasão ou da migração do velho mundo para a América. Por isso que lá foi de certa forma chamado de Nova Inglaterra, os primeiros nomes que a nação americana recebeu, tá? Agora eu gostaria de abrir um parênteses com algumas informações interessantes. Na independência dos Estados Unidos da América, em 1776, nós estudamos sobre isso na aula passada, a área territorial defendida, considerada para essa independência, foi de 500 mil de milhas quadradas, em 1776. 137 anos mais tarde, em 1913, um ano antes da Guerra Mundial, 2 anos antes da irmã White morrer, 137 anos depois da independência americana, essa mesma área já cobria 3.742.155 milhas quadradas. De 500 milhas quadradas, a área dominada pela América, em 137 anos, já ocupava quase 4 milhões de milhas quadradas. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Nós estamos hoje em 2014. 101 anos depois dessa segunda apresentação, hoje nós já temos mais de 100 milhões de milhas quadradas da área defendida pela nação americana. Somente em 100 anos. 101 anos. Eu estou tentando chamar a atenção para vocês, mostrar para vocês, que a nação, a forma com que teve a guerra das independências, os milagres que aconteceram, são fenômenos inquestionáveis que a palavra de Deus vem acontecendo à risca. Tem manifestações sobrenaturais tremendas na história americana, tanto do lado do bem quanto do lado do mal, e mais do lado do bem, porque a voz que clama no deserto se manifestou através de Laodiceia, povo do juízo, e vem proclamando as 3 últimas mensagens de advertência ao mundo até hoje, e conclamando eu e você para fazermos parte desse trabalho.
e de forma incansável ao longo da história de cada um de nós. Eu queria mostrar para vocês também, só para fechar essa informação aqui, tem 3 organizações político-religiosas, dentre várias na nação americana, que se envolvem o tempo todo com esse princípio de união de Estado e Igreja, está infiltrado de forma secreta e promovendo o tempo todo esses assuntos, como o decreto dominical. A primeira delas, Christian Coalition of America, CC, Coalizão Cristã da América, uma delas. A segunda, Christian Churches Together, CCT, Igrejas Cristãs Juntas. Terceira, Catholic Company for America, CCA, Campanha Católica pela América. Essas 3 organizações existem há anos e trabalham de forma secreta dentro do Congresso americano, fora, faz união entre si, reuniões entre si, e tem o tempo todo a cobertura do Vaticano e do governo americano. Se você pegar o livro Estudos Bíblicos, editado pela Casa Publicadora, e olhar a minha edição que eu tenho lá é de 1984, olhar da página 227 à página 231, você vai observar o tanto de movimentação dentro do Congresso americano, com dados, com datas, fontes sérias citadas ali dentro desse livro Estudos Bíblicos, que já há mais de 100 anos trabalha para implantar o decreto dominical a nível mundial, não é só dentro dos Estados Unidos, a nível mundial. Na Europa, alguns países já têm trabalhado nesse sentido também, principalmente na Alemanha, que em algumas regiões já está acontecendo o decreto dominical. Nos Estados Unidos tem vários lugares que já acontece. Mas o decreto dominical que a Bíblia está falando, que vai desencadear a última crise, que a Maria leu no sermão profético, que a Lúcia leu no Apocalipse, está se tratando de uma crise que vai partir dos Estados Unidos para atingir o mundo inteiro. Se não for isso, não adianta. Não, foi só no Brasil que aconteceu. Não precisa se preocupar, não tem nada a ver. Se o governo brasileiro chegar e falar, não, vamos decretar o domingo aqui, não tem nada a ver. A profecia está tratando a crise que vai mexer, é a crise que vai partir de onde? Dos Estados Unidos para quem? Para o planeta todo. Esse movimento é o movimento da crise. Lá na Alemanha ninguém vai preocupar com isso, que é local. Nos Estados Unidos também não, que é local. Se acontecer no Brasil também, é local. Não precisa preocupar. Agora, o dia que a crise estourar a nível mundial, saindo dos Estados Unidos, vir para o mundo, aí segura a onda. Tudo que ela leu sobre orientações, chegou ao solador, para não descer do telhado, para não voltar do campo, sair das grandes cidades para as pequenas imediatamente. Começou o decreto de morte, sai das pequenas e vai para os matos, para os montes. Isso está muito ligado à preservação do planeta, né? Com certeza. Nós vamos, nos blocos seguintes, nós vamos ver o que está embutido dentro dessa questão. Muito bem, vamos entrar agora no segundo bloco. Dentro do Apocalipse, então, 13, nós já estudamos até o verso 7, agora vamos estudar do verso 8 ao verso 12. 13. Lúcia. 8, 13, do 8 ao 12. Do 8 ao 12. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vocês entenderam o que eu disse lá atrás? Que quem adora a besta, quem adora o dragão, são pessoas ímpias. E o ímpio, dentro da igreja, tem pessoa ímpia também. E pela conduta e as escolhas dele, ele também mantém o nome dele fora do livro da vida, mesmo estando dentro da igreja, batizado, tudo certinho. Meus amados, não é o fato de eu batizar que segura meu nome no livro da vida.
É o fato de eu viver o meu batismo. É o fato de eu viver a minha experiência com Cristo. Cristo quer me chamar não é só para batizar na água. Ele quer que eu me batize também no Espírito, com E maiúsculo, porque o batismo no Espírito, com E maiúsculo, no batismo na água, eu mostrei para o mundo que eu mudei de exército. Mas no batismo do Espírito é que eu mostro para o mundo que eu mudei de caminho, mudei de vida. Porque se eu batismo e não mudo de vida, eu continuo apostatado, eu continuo ímpio. A diferença minha é que eu sou um ímpio batizado agora. Mas que graça que tem? Tomar banho. Diante de Deus. Tomar banho tomando chuveiro. Entende? É importante o batismo na água? Muito. Mas é importante no Espírito. Quando Nicodemo foi conversar com Jesus, ele diz para ele: você deve, não te admireis, eu te haver dito que necessário vos é nascer de novo. Da água e do Espírito. Ele embutiu os dois. Ele não isolou um do outro. Aí de lambuja, no contexto tanto de João Batista quanto de Jesus, ele ainda apresenta o terceiro batismo. O batismo no fogo. Que é esse que nós estamos tentando promover aqui nesse curso. É o envolvimento missionário, o entusiasmo, o fogo da pregação do Evangelho que Cristo queria pôr fogo no mundo. É o que Ele quer, para que todo o povo tribilíngue seja alcançado pela pregação do Evangelho. E se eu e você não nos envolvermos nisso, não vai ter evangelismo, não tem volta de Cristo. É sofrimento e mais sofrimento. Meus amados, existe uma eternidade, está lá até hoje, do mesmo jeito. E existe um planeta que está excluído disso, o planeta Terra. Os seres que pecaram em todas as épocas da história do universo vivem aqui nesse planeta. A sede do grande conflito é aqui nesse planeta. Foi esse planeta que Deus disse: Deus amou o mundo, o planeta Terra, de tal maneira que deu o seu único amor da humanidade. Continua a leitura. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro, vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Olha aqui, o que está sendo dito aqui agora já está mostrando no período entre crise de novo. Já a última perseguição. Porque quem vai investir a última perseguição? Não é os Estados Unidos? Vai partir de lá? Toda a cúpula das três bestas junto, política e religião no mundo inteiro investindo contra. Percebeu aqueles movimentos que surgiram, que nós comentamos? Esses movimentos, olha, quando eu fiz o mestrado em teologia, teve 2 matérias que eu tirei notas mais baixas. Para fazer pós-graduação, é exigido nota 7 como nota mínima, não pode tirar menos de 7. Se tirar menos de 7, na graduação pode, não tem problema. Mas na pós-graduação não pode, você é obrigado a tirar o mínimo de 7, senão repete a matéria. E teve 2 matérias que eu tirei nota mais baixa. Política e religião, eu tirei 7,3. E ecumenismo, eu tirei 8. Foram as 2 matérias que eu tirei nota mais baixa. Meus amados, a universidade que eu estudei não é uma universidade adventista, mas os tutores, os professores, a maioria deles são cristãos evangélicos. Mas o mundo evangélico, de um modo geral, juntamente com o mundo católico, aprecia, na sua maioria, essa ideia da união de Estado e Igreja, de política com religião. E por isso que tem essa febre de movimentação evangélica, de evangélicos em carreiras políticas. Que a Bíblia diz o seguinte: misturou religião com política, vira besta. Isso é o que a palavra de Deus fala: misturou é besta. Besta é a união do Estado e Igreja. Eu não tenho nada contra ninguém fazer nada, mas não mistura não, que misturou fez besteira. Infelizmente está misturada a maioria, e eles aplaudem esse mundo religioso, de um modo geral, de certa forma aplaudem, acham que é importante essa união. E biblicamente nós estamos estudando que não é importante isso, muito pelo contrário, é altamente questionável. E por defender essa tese bíblica,
7,3. Fui bastante contestado, mas com toda a contestação, com os argumentos bíblicos que eu apresentei, foram suficientes para mim não levar a bomba. Consegui ficar pelo menos com 7,3. E no ecumenismo, então, essa foi brincadeira. Eu fiquei chocado quando eu tenho as apostilas lá, tanto de um assunto quanto de outro. Meus irmãos, é de cair o queixo. O que o mundo evangélico promove de ecumenismo mundial. E aí nós vimos agora hoje, esse Papa que aí está, que é jesuíta, por sinal. Nós temos, como eu disse na aula passada, 2 papas de linha negra da Batina Preta, 2 jesuítas, o Papa Negro oficial e o Papa convencional. Todos 2 são jesuítas, pela primeira vez na história da humanidade, da história do catolicismo. Olha que coisa mais séria. Esse Papa, vocês viram aí há poucos dias, há pouco tempo, agora ele estava lá na Palestina, justamente promovendo esse ecumenismo. Todos os papas têm trabalhado nesse sentido. Esses movimentos que eu mostrei ali, todos esses movimentos que existem de ecumenismo mundial, envolve essa ideia de nova ordem, nova era. O que envolve nova era e nova ordem? Num deles, que precisa ter uma nação mundial que governa o mundo. E quem que é? Estados Unidos. E precisa ter um político religioso, um governo político religioso, que também lidere o planeta religioso. Quem é? Papa. Aí ele promove assim que vamos unir todo mundo nesse trabalho, todo mundo não vai quebrar barreira religiosa. O ecumenismo mundial não está pregando isso para ter uma religião só, não, de forma alguma. Todo mundo continua com as suas religiões normal, só que aceita a ideia do ecumenismo. Desde quando a Bíblia aceita a mistura de luz com trevas, irmãos? Não aceita, isso é antibíblico. Entende? Então, como que as pessoas querem defender a união de Estado e Igreja? Politicar dentro da Igreja? Ou religiosidade do mundo político? Para ganhar voto? Isso está andando na contramão, meus amados. Totalmente na contramão. E o ecumenismo mundial é a mesma coisa. Essas 2 ideias são totalmente contrárias à ideia da palavra de Deus. Porque não existe ecumenismo entre luz e trevas, irmãos. Não pode. Se a Bíblia está dizendo, o dia de guarda qual que é? Sábado. Por que o mundo inteiro religioso, entre aspas, guarda domingo? Como que vai ter união entre luz nesse assunto? Não tem. Vocês estão entendendo? A lei não salva. Mas o que eu estou mostrando aqui é uma coisa muito séria. E aí fica um povo menor no mundo religioso, cristão, evangélico, como foco de pessoas encrenqueiras. Não quer se unir com o restante. Não vê quem não quer que esse povo vai ser perseguido, que esse povo vai ser isolado. Que vai ter que dar essa parada, né? Entende, irmão? Nós vamos ver isso nos próximos blocos, que isso não vai ter saída, vai ter que partir por tudo ou nada. Isso é muito sério. É seríssimo. Porque tem que acabar um pouco com a violência, né? Hoje está dizendo. Vai ser lá no bloco da frente. Vai dar frente, tá? Quantas horas são? 7h23. 7h23. Então vai ficar dentro dos 2 blocos, como eu falei. Certinho. Já vi antes, certo? São 4 blocos. Tá, nós trabalhamos. Falta o Mateus 23. 24, 23 e 26. Apocalipse 17, 13 e 14, nós já lemos? Estava continuando. Hã? Não deu não. Apocalipse 13. Olha aqui, ó. Vamos observar aqui agora. Apocalipse 13, 17, do verso 13 ao 14. Para vocês verem como que está dentro desse contexto que eu acabei de falar. 13, é 14? No capítulo 17. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis vencerão também os chamados,
eleitos e fiéis que se acham eleitos. Está falando de qual perseguição? Da última. Vocês perceberam que os 10 chifres, que é a Europa inteira, e seus representantes que montou a nova Inglaterra, entre aspas, que é a que se tornou a nação americana, que teve seus representantes lá, que lá foram 13 colônias. Nós vimos na aula passada 10 representantes da Europa e mais 3 bestas, né? Que dá 13. Coincidência ou não, um número que bate bem. Então, olhando a numeração representativa, olhando essa numeração representativa, nós vimos que dos 10 países europeus, tinha 10 colônias formando o novo mundo, os Estados Unidos da América. E a Bíblia fala de 3 bestas. Então, mais 3 poderes, mais 3 colônias, representando as 3 bestas. Aquela água da boca do dragão, para promover a apresentação, o nascimento e a apresentação da última besta do Apocalipse. Mas quem vai vencer a última crise? Todo mundo deu o poderio a ela, mas quem vai vencer? O Cordeiro e os seus eleitos. E o verso 17, observe para vocês verem a operação do erro que João vai ler agora mesmo, em 2 Tessalonicenses 2, de 11 a 12. Olha o que o verso 17 do Apocalipse 17 está falando sobre a operação do erro, do motivo que Deus conduz a história da humanidade de um jeito ou do outro. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. Vocês estão vendo aí? Olha, João, o que está escrito aí? Em 2 Tessalonicenses 2, de 11 a 12, a operação do erro, que está em plena harmonia com o que você acabou de ler aqui, nesse desfecho do conflito, relativo à queda dos investidores contra o povo de Deus. Olha o que está escrito aí. E por isso, Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Perceberam? Deus, você quer acreditar na mentira? Então não acredita. Justamente para se consumar, fazer besteira e estar perdido para sempre. Porque Deus prega, Ele chama o tempo todo. Ele deu o filho dele para morrer por nós. Ele faz de tudo para salvar. Chama por amor, vem. Não, então chama o velador, deixa apodrecer de câncer, capotar carro, cadeira de roda. Você vai vir? Não tem jeito? Então toma a operação do erro. Então pode acreditar no cão. Você quer acreditar no cão? Então vai acreditar que você já morre com ele lá no fogo. Porque tem coisa, tem doença que dá no gado, que além do gado morrer, tem que incinerar. Não adianta só enterrar, que se enterrar ele contamina a terra. Está entendendo? Tem que incinerar para subir. Então tem coisa que não adianta, é só o fogo eterno para dar conta. Tem coisa que não vai ter outro jeito, a não ser o fogo eterno, para dar jeito. Senão começa tudo de novo, a história do pecado de novo. Por isso que essa lamentável ação, chamada como operação do erro dentro da Bíblia Sagrada, essa vai ser aplicada sem dó e sem piedade nos insistentes no pecado. Voltando para Mateus 24, a Maria vai continuar a leitura do verso 23 ao 26, que mostra nesses textos a explosão religiosa no planeta Terra, que deu através do que ela vai ler ali agora. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. 25. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Então, até no verso 26, vocês perceberam? Falsos cristos, falsos profetas, falsos sinais. Vamos lá para o Apocalipse 13, mais um pouquinho, e vamos observar o verso do 11 ao 13, fazer uma leitura, não vamos só o 13. O 13 está dizendo o seguinte: e faz grandes sinais
de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Percebeu? E olha a palavra que está no verso 14. Qual é a palavra que está lá? E ele seduz, engana os que habitam sobre a terra com sinais que lhe foram permitidos. Esse fogo que faz descer o céu à terra à vista dos homens, nos lembra, nós já falamos isso em aulas passadas, nos lembra o Pentecostes. Por quê? Porque o Pentecostes não foi fogo, línguas de fogo que desceu do céu e repousou sobre as pessoas? Só que esse aí está mostrando o Apocalipse, está falando da besta, não é aquele Espírito Santo, que aquele lá é de Deus, é verdadeiro, mas está falando do Espírito Santo falso. É do Xing Ling, é o Espírito Santo do Paraguai. Com todo respeito, não tem nada a ver com o Espírito Santo verdadeiro. E o Espírito Santo verdadeiro, esse desceu no Pentecostes e fez obra do bem. Esse que desce, que estava lá na América, quando as bestas se encontraram, estavam uma na presença da outra, estava acontecendo isso. O que passou na televisão? Pastor carregando saco de dinheiro nas costas nos estádios, dentro de ouro na boca, aquele monte de bagaceira. Vocês estão entendendo? Então, isso aí é uma marca da profecia de um Espírito Santo falso, com sinais falsos, com milagres falsos, dentro de ouro na boca, sei lá mais o que, evangelho de prosperidade, que não tem nada a ver com a conduta bíblica, que surgiu para enganar, se possível for, até os excluídos. Para finalizar, eu quero lembrar vocês ainda o verso 11 da manifestação da besta lá do deserto, com aquelas milhas dela, as milhas do dragão, mais de 100 milhões de milhas quadradas, em menos de 100 anos. É o território deles hoje, é o que domina sobre a face da terra, é o que faz os grandes sinais, é o que faz a terra que nela habite, adora a primeira besta. Apocalipse 17, que nós já lemos, de 2 ao 6, mostra esse poder, o seu poderio, além do encontro das bestas, mostra o seu poderio financeiro, mostra que ela estava embriagada com sangue, riqueza e tudo mais. Meus amados, fiquem atentos, para que não sejais enganados. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Vamos ficar de pé? Santo Deus, toma-nos em tuas mãos e capacita-nos para viver a tua palavra e ensinar a tua palavra. Amém. Dirija o mundo ao nosso redor, para que juntamente conosco nos preparemos para a breve volta de Jesus. Amém. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.